Vocês estão me ouvindo? Noite, sim. Tudo em ordem? Sim, professora. Ai, que bom. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou pedir aquela ajuda tradicional aí, que vocês me ajudem aí adicionando o pessoal, tá? E a gente hoje vai bater um papão sobre ecofisiologia, que eu acho que é um assunto que vocês gostam bastante. Alguém confirma para mim, gente, se está aparecendo os slides? Sim. Sim? Bom, de qualquer forma, eu mandei para vocês no grupo também, né? Porque ele realmente não coube no nosso AVA, né? Então, para vocês não ficarem sem o material, eu já encaminhei para vocês. Bom, gente, então, hoje o nosso assunto, eu vou falar sobre ecofisiologia, né? Se vocês estiverem acompanhando a apostila, o primeiro bimestre dá a impressão de ter sido um pouquinho maior que o segundo, né? E ainda que a gente adiantou seminários com temas, enfim. Então, eu estou trabalhando 2 assuntos ou 1 assunto e meio por aula para a gente conseguir fechar legal, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de ecofisiologia e um pouquinho do início de tratos culturais, falar um pouquinho de híbridos com vocês também, mesmo que é um assunto que eu sei que é do melhoramento, mas eu acho que vale a pena a gente retomar alguns pontos. Para a próxima semana, a gente conversa um pouquinho sobre tratos culturais e o restante de manejo, né, porque isso já entra no manejo. E na última semana, a gente vai falar sobre colheita, tá? Então, só para vocês se situarem. Eu gostaria muito, gente, de pedir que vocês não vão deixando as atividades do AVA para a última hora. Então, se vocês puderem ir fazendo, eu agradeço muito, tá? E o desafio nota máxima também. Bom, gente, assim, ó, para falar de ecofisiologia, a gente vai falar de agentes bióticos e abióticos que estão interagindo, né? Então, o principal agente biótico é a própria cultura, né? E a gente vai falar muito sobre quantidade de plantas por metro quadrado, a questão de densidade, de espaçamento entre linhas, de espaçamento entre plantas. Então, a gente tem que entender que o milho não pode virar um competidor para ele mesmo, né? Então, a gente tem que achar a melhor condição para essa planta. E aí, a gente vai entender, então, os efeitos do meio agindo sobre a cultura do milho, né? Então, quais são os principais interferentes que vão acontecer, em qual estágios que eles são mais graves, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso na semana passada, quando a gente falava de estágios fenológicos, né? Então, hoje vocês vão ver que eu vou resgatar um pouquinho desses conhecimentos. Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem no milho como se fosse sei lá, um popstar aí, tá? Alguém que vocês estão apostando que tenha muito sucesso. E para que essa pessoa desponte, vocês têm que treinar ela para a melhor condição possível, tá? E o milho é isso, ele é uma planta mega produtiva, né? Então super talentosa para produzir. Ele é uma planta C4, então ele tem uma relação com carbono massa, ele tem uma relação com água muito melhor do que a soja, só que ele também tem os seus calcanhares de Aquiles, né? Ele tem as suas fragilidades. E a gente vai ver que para o milho, gente, ter um bom desempenho, um excelente desempenho, porque bom ele sempre vai ser, né, por causa da alta produtividade, ele vai demandar principalmente de 2 características super importantes, que tem a ver com água e com radiação, então luminosidade. Então, isso vai interferir nos processos de transporte e, consequentemente, de metabolização dentro da planta, né? E aí, a captação de carbono relacionado com fotossíntese e na quebra do carbono, o oxigênio que vai para as mitocôndrias para liderar aí os processos de respiração, tá? Então, a gente vai começar esse bate-papo. Se vocês forem tendo dúvidas, se quiserem citar exemplos, enfim, interagir, eu fico muito agradecida, porque é bem chato ficar conversando sozinho,
Bom, gente, então a importância da gente estudar a ecofisiologia é conhecer essas interações, né, da planta com o meio ambiente. E o que a gente quer como engenheiro agrônomo é produzir o máximo possível. Então a gente quer ter o melhor rendimento, quer que a cultura tenha sua melhor performance, né, seu melhor desempenho, né? E isso se traduz de alguma forma na forma de estabilidade de produção, né? Você saber na tua propriedade o quanto que você consegue produzir, tá? Bem, gente, então, se a gente quer produzir, nós estamos falando de produtividade, né? Aí eu coloquei aqui duas fórmulas para vocês, né? Uma mais generalista, quer dizer, mais conceitual, e a segunda uma fórmula concreta, né? Então, a primeira fala com relação ao genótipo, né? Produtividade é igual ao genótipo, mais os efeitos do ambiente somado ao manejo, né? Então, de certa forma, seria a mesma coisa que a gente dissesse que nós estamos determinando todo o efeito do genótipo dessa cultura menos o estresse, tá? Porque o manejo, ele é feito em função do genótipo, né? Então, os tratos culturais vão ser em relação a ele. Então, se você estiver usando, por exemplo, um milho com tecnologia RR ou resistente a outro herbicida, você vai fazer o manejo com aquele herbicida. Se você tiver um milho BT, o teu manejo para essas pragas, né, para lagartas, vai ser diferente. Você vai ter que contar com refúgio. Enfim, então muda a forma de pensar, né? Então, produtividade é tudo que a planta tem habilidade para produzir, menos o que ela vai sofrer de estresse, tá? Então, se a gente fizer uma relação bancária, pode botar na conta do milho aí, por exemplo, 15 mil reais, que seria os 15 mil quilos que ele consegue alcançar normalmente, ou tem potencial para isso, né? E aí a gente vai debitando no decorrer dos dias as condições que não foram boas e o resultado é o que a gente vai conseguir colher no final, tá? Eu gosto de racionalizar dessa forma. Bem, gente, aí uma forma mais concreta, né, mas aí é bem voltada para a pesquisa, seria essa segunda fórmula que eu coloco aqui para vocês, que é a da produtividade, né, sendo consequência da radiação incidente sobre a planta, multiplicado pela eficiência de interceptação dos raios solares, né, vezes a eficiência de conversão da radiação interceptada, vezes a partição de fotoassimilados, tá? Então, o que nós temos que entender, gente? Se vocês forem ler mais sobre essa questão da radiação, o que vocês vão verificar? Que a Terra faz um movimento de rotação, né? Isso não é novidade para nós, então é o que faz a gente ter dias e noites, e ela também faz o movimento de translação em volta do Sol, que é o que vai determinar as estações do ano e os comprimentos do dia ou da noite, né? Que a gente já estudou isso lá em fisiologia, como uma relação de fotoperíodo, né? Então vão existir alguns dias ou alguns meses em que os dias vão ser maiores que a noite e outros que a noite vai ser maiores que o dia, né? Então, essa relação de dia maior ou noite menor tem a ver com a posição da Terra em volta do Sol. E aí, se a gente pensar na Terra como um todo, a gente também tem uma relação de latitude e longitude de cada região. E a gente vai ter uma outra característica a qual o milho responde muito, que é a questão de altitude, né? Então, existe uma variabilidade grande de altitude, tanto no Brasil quanto no mundo. E o milho responde a isso, tá? Porque esse posicionamento da altitude vai estar relacionado também com a temperatura, que é outra coisa que o milho responde, né? Então ele vai somando a questão de graus dias, e quando ele chega no limite, ele vai emitir a mensagem para a planta que ela precisa mudar de estágio fenológico, né? Então ela sai do vegetativo e começa a fase reprodutiva. Eu acho que isso não é novidade, porque vocês já devem ter estudado isso em agrometeorologia, né? Enfim, o que importa a gente relacionar também com a questão de luz? É que essa radiação que está vindo do Sol, gente, ela é filtrada, então tem várias questões que filtram essa luz. As nuvens são um exemplo,
poluição, poeira, enfim, não é 100% da luz solar que chega até a planta, tá? Sem falar que além desse filtro natural, parte dessa luz é irradiada, né, refletida, então ela bate e reflete, parte dela é perdida na forma de calor, né, e só uma parte dela que é absorvida. A gente já viu isso lá em fisiologia. O que acontece com essa luz, gente? Se vocês lembrarem, é essa luz que aciona o fotossistema 1 e 2, tá? E os fotossistemas 1 e 2 são os responsáveis pelas fases de fotossíntese. A questão é que existem comprimentos de ondas específicos que essa organela consegue fixar, tá? Todas as demais radiações, então todos os demais comprimentos de onda não vão ser absorvidos pela planta, tá? Então essa equação, ela é pensada em todas essas características, né? Então quanto de luz que está sendo radiada incidente na planta, disso quanto que está sendo eficiente, né? E quanto que vai estar sendo convertido em fotoassimilado, né? Então aí movimenta uma relação fonte-dreno da planta, tá? Aqui eu coloquei uma outra equação de um trabalho de um rapaz que ele estudou o melhoramento ele estudou aí o desempenho dos híbridos com maior potencial, tá? Um trabalho bem bacana. E aí ele expressa essa fórmula do rendimento de grãos, né? Sendo expresso por rendimento igual a radiação incidente, relacionado com a eficiência de interceptação, eficiência de conversão e partição de fotoassimilados. Então, perceba, gente, que ela está descrita diferente, mas é a mesma coisa que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, comprovando para vocês o quanto essa fórmula é utilizada para dimensionar rendimento, né? Porque a gente tem que entender que são duas coisas diferentes. Uma é você estimar o quanto que você tem habilidade de produzir, e a outra é o quanto você vai colher efetivamente, e aí como que você explica esses resultados, né? Tanto se eles forem bons quanto se eles forem negativos. Porque você tem que corrigir os processos caso tenha existido alguma falha, porque você tem que proteger o teu negócio, né? Bem, então eu coloquei aqui para vocês, olha, a radiação incidente, ela está em função da localização geográfica da área de produção e do período do ano, então tudo que eu já falei. A eficiência de interceptação varia conforme a idade da planta, a arquitetura foliar, o arranjo espacial e a população empregada. A eficiência da conversão depende principalmente da temperatura do ar, do estado nutricional, do equilíbrio hídrico, né? E, por sua vez, a partição de fotoassimilados se dá em função do genótipo, das fases fenológicas, do nível de estresse e das relações fonte-dreno. Então, veja que tudo isso a gente já comentou, tá? E a gente vai falar sobre isso no contexto dessa aula, tá? Eu coloquei aqui para vocês, gente, um desenho esquemático do Brasil com as áreas que são potenciais produtoras de milho, tá? É lógico que essas fronteiras agrícolas podem ter sido rompidas, aqui principalmente voltada à Bahia e a um pouco de Minas, tá? Mas esse aqui é um gráfico que é bem divulgado, tá? Então, se ele não for o real, ele está bem próximo do real, tá? Então, são as áreas em cinza seriam aonde não se planta milho, tá? Então, para vocês entenderem esse dimensionamento dos híbridos, né, indicados para determinadas regiões específicas, tá? Porque a latitude e longitude vai ser muito diferente e, consequentemente, as altitudes também, tá? Bem, então, com relação aos fotoassimilados, né, que é o que ele vai efetivamente produzir, que está voltado à relação fonte-dreno, depende de alguns genótipos, né? E a gente tem genótipos associados ao clima, né, diferente. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês do clima tropical, né? Então, sobre esse clima, a gente vai encontrar uma menor taxa de acúmulo diário de matéria seca nos grãos, né? Uma limitada capacidade de dreno, por causa da elevada competição entre as espigas e a parte vegetativa, e grãos mais curtos e duros. Isso tem a ver com o tamanho do grão, tá? São plantas de estatura alta, tem um maior volume de folhas, maior dominância apical, então ela vai ter uma altura maior, né? Por isso da altura maior reserva de açúcar no colmo, né? E maior tolerância ao estresse.
tá? Então, o que que vocês vão perceber, gente? Que nós não temos uma planta perfeita, né? Dependendo da condição, eu vou ter prós e vou ter contras, tá? E aqui tudo a fisiologia explica, né? Então, assim, se eu tenho uma elevada competição entre as espigas e a parte vegetativa, justifica por esse maior volume de folhas, né? Então, quanto mais folhas eu tenho, ok que elas estão fazendo mais fotossíntese, mas elas também estão respirando e transpirando. Então, vai estar perdendo fotossimilado tanto no processo, entre aspas, né, de fabricação dessas folhas, né, de produção de tecido, quanto para a manutenção deles, tá? Então, realmente, o tema não é ecofisiologia, não por acaso, tá? Então, mais relação aí com relação agora os híbridos e clima temperado, tá? Então, maior taxa de acúmulo diário, né? Elevada capacidade de dreno, né? Então, aí está mais voltado a grãos do tipo molho dentado. São plantas de estatura menor, menor volume de folhas, só que também tem menor tolerância ao estresse, né? E aí, principalmente voltado ao estresse hídrico, tá? Bem, gente, então eu falei para vocês que ele é uma planta que responde à altitude, né? Então, existe uma tabela que dimensiona o que seria uma altitude média, baixa ou alta, e é essa relação que eu trago para vocês, tá? Então, altitudes de 300 metros ou menor são entendidas como de baixa altitude, né? E a alta altitude seria a partir de 700 metros de altitude, tá? O restante fica numa relação média, tá? Essa questão da altitude, gente, está relacionado a temperaturas, tá? E também a comprimento do dia. Então, isso vai dizer se o ciclo desse híbrido vai ser mais curto ou mais prolongado, tá? Porque isso é variável, ele não é uma conta certa, justamente por causa da radiação. Então, se eu tiver vários dias nebulosos, por exemplo, que vão estar filtrando mais a luminosidade, eu vou ter um ciclo um pouquinho maior, porque vai levar mais dias para ele compensar essa luminosidade e ativar o momento correto do florescimento, tá? Bem, então a altitude já é alguma coisa que vocês têm que levar em consideração para vocês selecionarem os genótipos que vocês vão usar, né? E ela também vai entrar no teu planejamento de manejo, porque assim como vai interferir para a cultura, gente, vai interferir também para doenças, por exemplo, né? Então, você vai ter que relacionar qual que é a melhor época de plantio, a gente vai falar de zoneamento um pouquinho para frente, né? E qual que é a população que você vai usar, né? E eu diria mais, como que você vai dimensionar essa população de plantas, como que você vai distribuir ela, tá? Então, com relação ao ambiente, um dos fatores que são limitantes para a produção é o fator água, né? Então, a gente já estudou isso em fisiologia, e eu falo sempre com vocês da importância que a água tem nos processos, né? Primeiro, que a maior constituição de uma planta enquanto está viva é a água, né? Segundo, que todos os assimilados todos os nutrientes que a planta precisa vão ser absorvidos e translocados via água. Todo o manejo fitossanitário é translocado, que seja sistêmico, ele vai ser translocado também via vasos de xilema e floema, né? Então, a transpiração acontece com base na água. A fotossíntese acontece com base na água, porque eu preciso perder a água para assimilar carbono. Então, água é um processo vital. Faltou água para a planta, ela vai estar perdendo, e essa perda dela pode chegar ao ponto de murcha permanente, e aí a planta vai a óbito, né? Ela morre. E aí não tem o que você fazer, né? Então, a água interfere em todos os processos vitais, ou na grande maioria deles. Ela faz parte do metabolismo geral da planta, né? E é promotora também do crescimento e desenvolvimento, porque ela atua, ela facilita, né? Ela dá condição para os processos de meiose e mitose. Então, para as questões de multiplicação e expansão celular, que é o pré-requisito, digamos assim, uma pré-fase para a manutenção de tecidos e os tecidos formando órgãos, né?
como folha, raiz, caule, espiga, enfim. Então, falando ainda de água, gente, existe uma quantidade mínima requerida pela planta, tá? Se vocês lerem mais sobre a questão da ecofisiologia do milho, vocês vão ver que o milho é uma planta C4, como eu já comentei, e plantas C4 normalmente têm uma boa relação com água. Quer dizer que ela otimiza os processos com uma quantidade de água menor do que as plantas C3, né? Então, as plantas C3 precisam de mais água para fazer o mesmo processo, assim como elas vão precisar de mais carbono. Então, a planta C4 ela já é mais eficiente, né? Então, o milho, gente, ele requer uma quantidade mínima, né, a qual ele não pode ficar com menos, porque o déficit hídrico, principalmente em alguns estádios, vai determinar uma perda grande. E o milho também não lida muito bem com situação de muita pluviosidade, tá? Ele também estressa, né? E aí, por condições que também a gente conhece, principalmente voltada à respiração das raízes, tá? Então, aqui eu coloquei uma tabela para vocês que dimensiona essa necessidade, né? Então, ela está dividida por dia, então é como se a gente considerasse que durante a cultura do milho, todo dia chovesse um pouquinho, né? A gente sabe que isso não é verdade, mas aí a gente tenta dimensionar por estágio, né? Então, por exemplo, até o estágio V8, né? Então, de V0 até V8, eu preciso que chova de 3,5 a 5 milímetros por dia, né? Se eu não tiver essa chuva diária, eu tenho que ter a dimensão disso no período, né? Então, pode ser ter um dia que chova mais e entendendo que a planta ela vai absorver essa água aí via sistema radicular. Então, a água estando disponível na raiz, ela vai sendo normalmente absorvida. Então, esse processo é fisiológico, né? É natural. No estágio V8, gente, a relação seria de 5 a 6 milímetros dia, em V12 de 7 a 8, aí com início de pendão, estigmas e enchimento de grão é de 8 a 9, né? E aí na fase de final de estágio, essa quantidade varia, né? Então, grão leitoso ainda é 8 milímetros, porque o grão está sendo formado. Depois, grão pastoso já é de 6 milímetros, porque o grão já começa também a secar, né? Grão farináceo 5. E aí, gente, alguns híbridos têm uma relação de empalhamento da espiga, né? Então, assim, depois que o estilo estigma foi preenchido, né? Que aquele cabelinho do milho ficou escuro, significa que aquele ovário foi fecundado e vai produzir aquela semente. Só que eu tenho que garantir, entre aspas, né, o híbrido, tem que garantir um fechamento dessa espiga concreto, porque se o empalhamento não for bom, nesses estágios finais e eu tiver muitas chuvas nesse momento final, essa água vai estar entrando por ali e vai estar promovendo o aumento de grão ardido, tá? Que é uma das avaliações finais que a gente faz na cultura e que tem muito desconto com relação a isso, né? E às vezes você pode ter lote condenado de milho por causa de micotoxinas, né? A gente vai ver isso, acredito que na nossa última aula, quando a gente estiver falando de fatores relacionados à colheita, tá? Bem, gente, então assim, para a gente dimensionar os nossos componentes de produção aí da cultura do milho, deixa eu só desligar aqui só um pouquinho. Componentes de produtividade, tá? Então, a produtividade vem a ser, a gente faz uma relação de quilos por hectare, é a medida, né? Como que a gente forma essa produtividade final, né? Então, vamos começar aqui por baixo, tá? Então, eu falei para vocês semana passada quais estágios fenológicos estão envolvidos justamente com esses processos, né? Então, por exemplo, eu preciso determinar o número de fileiras que eu tenho por espiga, né? Qual que vai ser o comprimento dessa espiga e a percentagem de fertilização que vai existir das mesmas para que eu consiga ter essa relação aqui, que é o número de grãos por espiga, né? Com relação ao número de espigas por hectare, quem determina isso, gente, é o stand, né? Então, é o número de plantas por hectare, tem relação com o número de sementes que eu coloquei,
e quantas espigas por planta esse milho tem habilidade de produzir. Então, a gente tem milho com maior ou menor prolificidade, né? Então, a maior parte dos híbridos a gente colhe uma espiga por planta, alguns duas, né? Mas não é produtivo que tenha maior prolificidade, porque você perde muito para produzir sabugo, né? Você quer, na verdade, ter grãos. Então, isso é uma relação também aí de densidade de plantas, tá? Mas, enfim, esses itens, eles constituem o número de espigas por hectare, né? Então, associando o número de espigas por hectare e o número de grãos por espiga, a gente tem o número de grãos por hectare, né? Aqui do ladinho, o peso de 1.000 grãos, ele vai ser definido em função do tamanho dos grãos e do peso específico de cada um. A gente fala massa, né? Então, associando o número de grãos e o quanto eles pesam, eu tenho a produtividade, né? E aí eu vou vender isso provavelmente em sacas de 60 quilos ou vai ser uma relação parecida, tá? Com relação a esse item aqui, gente, tá tudo ok para vocês? Alguma dúvida? Tranquilo, professora. Obrigada. Então, vamos lá. Bom, então, características que são desejáveis para a gente ter alta produtividade, né? Então, a primeira delas, gente, é a qualidade de semente. Na nossa cultura, né, falando de Brasil, a gente tem uma relação muito íntima com o híbrido, né? Eu não sei se algum de vocês faz semeadura de variedade, né? Porque o híbrido realmente ele é conhecido pelo potencial produtivo que só os híbridos têm, né? Então, se a gente estiver falando de uma variedade de milho, a gente não está falando aí de potencial de 10 mil, 12 mil, 15 mil quilos, né? Isso é uma característica da hibridação. Mas alguns países, aí, principalmente voltados à agricultura familiar ou que tem uma forte relação com o milho, como é o caso do México, por exemplo, vocês vão usar, eles usam até linhagens às vezes, né? Então isso tem uma desuniformidade gigante. Por isso que não é incomum vocês digitarem milho na internet, forem procurar imagens e vocês verem a espiga de milho toda colorida, né? Aquilo não é montagem, gente, aquilo é verdade. E significa toda essa variabilidade. Então, cada cor que você enxergar é que o milho veio de uma planta diferente, né? Então, quando a gente trabalha com o híbrido, a gente tem certeza da uniformidade de plantio, porque a gente está trabalhando com uma semente de altíssima qualidade, né? Então, questões que daí estão voltadas à nossa decisão, né? A época de plantio, isso tem muito a ver, gente, se você vai colocar o milho na rotação de cultura, atrás do que ele está vindo, e se ele vai ser milho de primeira safra ou milho safrinha, né? Então, a época de plantio, você vai ter que adequar com qual que é melhor cultivar para cada época, tá? Porque o ciclo da cultura vai ser diferente. A outra relação é a tolerância a doenças, né? Então, o milho sempre foi uma cultura de mais fácil manejo, mais barato manejo que a soja, só que nos últimos anos, até em função justamente do milho safrinha, porque daí você diminui a janela de intervalo entre uma safra e outra, as questões das doenças avançaram muito, e doenças que eram vistas como se fosse assim de final de safra, agora elas estão acontecendo muito cedo, né? Eu posso destacar para vocês, a gente vai falar no próximo encontro, mas as ferrugens, o complexo de manchas brancas, né? Entre outras, né? Então também é interessante que você, quando adquira a semente de milho, você verifique aquela relação básica de qual é o histórico da área ou da região onde você está, e, se possível, dentro do pacote tecnológico que é a semente de milho, que você adquira uma semente com resistência para facilitar o teu manejo, né? Bem, a próxima etapa, gente, ali é a adaptação ao frio, né? Isso tem a ver com o processo germinativo, e a gente vai falar um pouquinho para frente com relação às geadas, tá? Mas a questão da germinação, gente, é que a semente, você sabe que ela é um bem muito precioso e muito vulnerável. Então, a semente de milho ela é muito cara,
E se você deixar ela exposta no solo por muito tempo, você sabe que ela está à mercê de outros agentes, como fungos e pragas, né? E se a temperatura estiver muito fria, a germinação vai levar mais tempo para acontecer, né? Então, significa que essa semente fica no solo mais tempo. Isso nunca é positivo para cultura nenhuma. Quanto mais rápido for o processo germinativo, mais segurança você tem, né? Outra relação, gente, tem a ver com o colmo. Então, uma das avaliações que a gente faz quando está trabalhando com avaliação de híbridos é você trabalhar com dureza de colmo, tá? Porque como eles são plantas muito altas e eles podem estar vulneráveis a regiões de alta altitude e com muito vento, eles podem quebrar e promover um acamamento, e aí você acaba perdendo, né? A outra questão é a adaptação ao ambiente, né? Então, relacionando temperatura, altitude, luz e nutrição, que é um pacote básico, né? A arquitetura foliar é extremamente importante, né? Então, quanto maior a angulação, melhor, né? Quanto mais horizontal for a folha do milho, pior é, porque elas vão sombrear as que estão embaixo, né? Então, ela tem que ter uma angulação, uma certa verticalização, para que ela consiga pegar o sol em todo o seu movimento e em toda a sua constituição, né? É lógico que as folhas de cima elas estão mais expostas e elas vão ter uma melhor relação fotossintética, mas eu tenho que garantir que a fotossíntese esteja acontecendo na planta como um todo, tá? A outra questão, gente, é o espaçamento, né, que tem a ver com a população de plantas. Então, eu vou determinar tanto o espaçamento entre linhas quanto o espaçamento entre plantas, lógico que respeitando uma população, e isso é um arranjo espacial, né? Então, é como que eu estou arrumando espacialmente as minhas plantas, tá? A minha lavoura. Com relação aqui também, tudo em ordem? Tudo em ordem, professora. Tá, obrigada. Bem, nem tudo são flores, então nós temos características que também são indesejáveis, né? Então, o que é indesejável? Má qualidade de semente, que significa desuniformidade, né? Essa questão da desuniformidade, gente, ela pode estar relacionada com um potencial germinativo, então fica aí um sinal de cuidado gigante para vocês não comprarem sementes de safras anteriores sem teste de germinação, porque pode ser uma catástrofe, tá? E também tem a ver, gente, com o formato da semente. Então, normalmente, as empresas detentoras de sementes já têm esse cuidado, né? Elas vão selecionar, até para você poder selecionar a peneira, enfim, pelo tamanho da semente, enfim, tem um dimensionamento para isso, que a gente chama de plantabilidade, né? Então, quanto mais uniforme essas sementes forem, mais garantia de sucesso você tem na tua lavoura, e o contrário é verdadeiro, né? Então, quanto mais suscetível a... Nossa, está escrito errado ali. Quanto mais suscetível a doença essa planta for, mais você vai gastar com fungicida, né, ou outros manejos. As folhas sem arquitetura vão atrapalhar a fotossíntese, né, como o fraco vai promover acamamento, né. A questão do enraizamento também, gente, tem a ver com acamamento, porque também se a raiz não suportar bem a planta, vai ficar fácil dela acamar, né. Plantios fora da época ideal vão ser uma cilada, né, porque você vai deixar essa planta muito mais vulnerável, ela não vai estar adaptada ao ambiente, e aí provavelmente você vai ter uma população menor, ou não que você plante menos, né, mas elas vão sofrer mais, você pode ter perdas no decorrer da lavoura, né. Se você usar uma população abaixo da recomendada também, você pode colher menos e pode trabalhar a questão de prolificidade da cultura, né, você diminui a competição entre plantas, e aí com isso ela entende que ela pode produzir mais espigas, né. E a questão também da atratividade a insetos, em que o milho é bem atrativo, tá? Então são características aí indesejáveis da cultura. Bem, gente, quando a gente fala de temperatura para o milho é muito grave, tá? Porque a temperatura está associada também com a luminosidade. Então, vamos entender assim, a gente já sabe que toda cultura tem uma temperatura ideal, uma máxima e uma mínima, né? Mas o milho, ele é meio articuloso nesse sentido. Então, eu não posso ter uma média de dia,
a cultura do milho. Eu tenho que ter uma média diurna e uma média noturna, porque a temperatura noturna responde muito, tá? Então, se eu tiver temperaturas muito fora do normal para o milho, eu vou perder muita energia na forma de fotossintato e isso vai diminuir a minha produtividade, tá? Então, o que seria o ideal para o milho, né? Então, temperaturas diurnas aí entre 25 e 30 e noturnas por volta de 19, né? Então, que as noites sejam mais frescas que o dia, né? O máximo que o milho vai tolerar, gente, são temperaturas diurnas por volta de 42 graus e noturnas por volta de 24, tá? Mais extremas do que isso, ele vai sofrer demais. E aí não é que a planta pereça, tá? Mas ela vai perder muito a produtividade, o que desconfigura o potencial produtivo, né? Então, imagine que temperaturas diurnas superiores a 42 graus vai fazer com que os estômatos fiquem fechados também durante boa parte das horas do dia, né? Porque aí a relação de transpiração é muito grande. Então, se eu fecho o estômago também durante o dia, eu estou deixando de assimilar carbono. Se eu não assimilo carbono, não tem matéria-prima para fazer fotossíntese nem na fase lúminica, nem na fase bioquímica, né? Então, não tem como produzir. E as temperaturas mínimas diurnas estão por volta de 19 e noturnas por volta de 12, né? Então, menos que 12 aí o milho vai sofrer muito também, tá? Então, a gente sabe que isso aqui é definido através de pesquisa e que a gente não vai ter essa condição todos os dias, mas o que eu quero dizer para vocês, gente, que sempre que a condição não for essa, né, ou muito próxima dessa, eu estou debitando da conta dos 15 mil, tá? Eu já sei que eu estou perdendo por influência da temperatura, que é um agente abiótico que eu não tenho como controlar, né? Então, essa relação da temperatura com o estresse, né? Então, elevação da temperatura geral, ela acaba promovendo um aumento da respiração, maior consumo energético, né? Então, toda a energia produzida pela fotossíntese vai estar sendo gasta pela respiração, uma redução da taxa fotossintética líquida, né? Então, esse valor, entre aspas, que a planta estaria rentabilizando, e resultado, então, do menor saldo de fotoassimilados, né? Então, aí justifica por que ela vai produzir menos, né? Com a elevação da temperatura, né? Da emergência à polinização. Se eu tiver temperaturas muito acima da ótima, eu vou estar acelerando o processo de pendoamento, né? Então, pendoamento é a primeira etapa do florescimento. Lembra que a gente falou na aula passada que ele sai alguns dias antes da boneca, né? Então, da flor feminina. Então, assim, gente, como a gente comentou no início, a planta de milho, ela responde a fotoperíodo, só que aí a gente mede o fotoperíodo na forma de graus dias, né? Então, assim, ele vai somando quantas horas de luz até chegar num limite determinado pelo híbrido, e quando chega nesse limite, a planta recebe um sinal que ela muda de estágio, né? Então, isso pode ser acelerado ou desacelerado pelo comprimento do dia, né? Então, se eu tenho temperaturas elevadas, tem relação também com o comprimento do dia, né? Porque comprimentos de dia para nós significa temperaturas mais altas, porque está associado aí a final de primavera e a um verão, né? Bem, gente, então essa questão acelera o pendoamento, né? No momento da polinização, se as temperaturas forem muito superiores a 30 graus, reduz a viabilidade do pólen, tá? Ele tem realmente um período de vida menor. Então, entendendo que o milho é uma planta que faz fecundação cruzada, não é interessante eu ter redução da vida útil do pólen, porque eu tenho que, entre aspas, garantir que ele vai sair do pendão de uma planta e atingir a espiga de outra, né? Então, se nesse caminho eu tiver uma redução da viabilidade do pólen, isso é negativo para produtividade, porque vai ser menos estilo estigmas fecundados, né? Da polinização à maturidade, o que pode acontecer se a temperatura for muito alta, né? Encurtamento da fase de enchimento de grãos, né? Menor taxa de acúmulo de matéria seca por grãos, então uma é consequência da outra, né?
e grãos com menor teor de proteína, né? E aí principalmente voltado a questões aí maiores que 35 graus, tá? Com redução da temperatura geral, né? Então, temperaturas menores, eu posso ter redução do metabolismo, né? Redução do crescimento e desenvolvimento da planta, né? Vou estar esticando aí o ciclo, menor atividade enzimática, menor capacidade de resposta e aumento de risco à fitotoxicidade, porque como a planta como a temperatura vai estar menor, a transpiração ela também vai ser nivelada por essa pressão da atmosfera, e a pressão da atmosfera tem a ver com o calor, né? Então quer dizer que o processo de circulação da água na planta ele fica mais lento, né? Então, se eu passar algum produto que seja um fungicida, um herbicida, que ele tenha algum efeito de fitotoxicidade, a planta pode sofrer mais sobre essas temperaturas, tá? E ela vai demorar mais para se recuperar dessa fitotoxicidade. E entenda, gente, que fitotoxicidade, se é muita, se é pouca, se ela dura alguns dias ou muitos, você está perdendo, tá? Tem que pensar que no lugar da fito estaria acontecendo a fotossíntese. Então, se eu tenho fitotoxicidade no tecido daquela planta, eu estou perdendo de fazer fotossíntese, então, consequentemente, eu estou produzindo menos, tá? Ainda com relação à redução da temperatura, mas aí voltado para alguns estágios, né? Então, se na emergência eu tiver temperaturas menores que 12 graus, eu posso ter redução do potencial germinativo, né? Da emergência ao pendoamento, eu tenho redução do desenvolvimento, do metabolismo e eu altero a relação fonte-dreno da planta, né? Então, o que a planta tá, o que a folha está produzindo e como que está sendo drenado para essa espiga, né? Ou para as espigas. Após a maturação fisiológica, eu tenho redução também do metabolismo, a perda de umidade passa a ser mais lenta, né? E, consequentemente, eu posso ter comprometimento desses grãos, eles podem ficar úmidos e isso facilita a questão que a gente falava de grão ardido e vai levar mais tempo para eu conseguir colher esse milho numa umidade boa, né? Que eu não vá perder tanto por grãos ardidos quanto para a secagem desse material, tá? Aqui eu coloquei para vocês um gráfico representando para vocês a resposta de rendimento do milho sobre 3 diferentes temperaturas, né? Então, foi testado, nesse caso aqui, sobre 29 graus, 17 e 18, tá? Então, veja que sob temperaturas quentes, realmente ele é muito menos produtivo e que 1 grauzinho de diferença, né, faz diferença para o milho, tá? Então, a questão da temperatura noturna é bem importante, tá? Porque a temperatura noturna tem a ver com a taxa respiratória. Bem, gente, então, como a gente falava, o milho responde à temperatura, né, medida aí por um fator chamado graus-dias, né? Então, ele é a quantidade diária de temperatura acima de 10 graus, né, acumulada pelo milho e que influencia no aumento ou na redução do ciclo da cultura. Então, existe uma fórmula para a gente dimensionar isso, né, mas é a relação. Então, todo dia que tiver temperaturas acima de 10 graus, eu somo, né? Beleza. Aí, em função dos graus-dias, os híbridos são divididos entre ciclos normais, precoce ou super precoce, né? Então, veja que o ciclo normal seria entre 890 a 1.200 graus-dia, o precoce 831 a 889 e super precoce de 780 a 830, tá? Então, isso aqui tem a ver, gente, com o ciclo da cultura, quanto mais curto esse ciclo está previsto, tá? E é lógico que ele vai estar associado com a época de semeadura, né? Eu coloquei alguns híbridos aqui para vocês, mas nada como pesquisar coisas aí que estão mais na mão para vocês, aí mais atual, tá? Então, eu coloco aqui, ó, não existe ainda um consenso entre ciclos e faixas, né? O critério do pendoamento mostra-se inadequado para alguns híbridos, e a maturação fisiológica mostra-se mais adequada, né? Porque tudo tem a ver com o ciclo, tá? A gente já vai falar disso. Bem, com relação à luz ainda, como eu falava para vocês, o milho é uma planta C4,
então ele responde com o aumento do rendimento a crescentes intensidades de luz, né? É lógico que ele tem um ponto de compensação, porque a luz, gente, a importância dela é estar atingindo o fotossistema 1 e 2. Então, se vocês lembrarem, são os comprimentos de onda que atingem dentro do cloroplasto a membrana do tilacoide e a intergrana, que é aquele espaço entre uma grana e outra, né? Então, a luz vai atingir esses sistemas e fazê-los funcionar, né? Mas a gente também tem um processo secundário associado ao dia, que é o momento em que as plantas de milho estão com os estômatos abertos e é onde elas vão estar capturando as moléculas de carbono, né? Então, ela assimila carbono na forma de CO2, e aí lembra que para fazer parte do processo do C4, ela tem que transformar isso em HCO3, né? Para conseguir fazer o processo aí do metabolismo de uma planta C4, tá? Então, com relação à luz, a gente já falou da questão da eficiência, né? A eficiência tem a ver com a idade, com a arquitetura, com o arranjo, com a população e o espaçamento, né? Então, na verdade, esses três últimos, gente, eles são muito interdependentes, né? Quando eu determino um, eu atinjo o outro, tá? E aí a questão da conversão da luminosidade, né? Que a gente entende que é um fóton que atinge essa luz, né? E eu vou transformar isso em eletricidade dentro da planta, né? Em elétrons, energia elétrica. E aí a fotossíntese é o que converte a energia elétrica em energia química, né? Que é o fotoassimilado, que é o açúcar. Então, por isso que é bem importante essa questão da eficiência de conversão. E essa eficiência está relacionada aí com a temperatura, com a nutrição e com o equilíbrio hídrico da planta, né? A questão da partição de fotoassimilados, né? Fotoassimilado, então, é todo aquele excedente que a planta produziu durante a fotossíntese que vai produzir o enchimento de grãos. Então, isso está relacionado com o genótipo da planta e com a relação fonte-dreno, né? Então, é a relação de quanto que as folhas conseguiram fotossintetizar durante a vida útil delas e o quanto disso vai conseguir ser drenado para as espigas, tá? Aí, então, eu coloquei aqui para vocês, olha, quase todos os órgãos da planta durante uma fase da sua vida acabam sendo fonte, né? Então, quer dizer que elas são produtoras de energia, inclusive o colmo, né? Porque ele é revestido por folha, então faz fotossíntese, e a outra é o dreno, que é receptor. Então, o grande dreno de uma planta de milho é a espiga, né? Então, uma folha produz fotoassimilados para si mesma, né, para sua manutenção, e para o desenvolvimento inicial da próxima folha. E o excedente é acumulado no colmo e daí vai ser translocado para espiga, tá? Então, o colmo, ele acaba sendo uma reserva temporária, né, de fotoassimilado. Então, uma reserva, ela é de suma importância para o período de enchimento de grãos, promove a remobilização de carboidratos de reserva, né, importante como regulador da limitação da fonte em situações de desequilíbrio e estresse, e mantém aí o fluxo na fase de enchimento de grãos, né. Então, a gente sabe que das folhas, realmente elas têm que ser translocadas, né. Então, se ela vai ser translocada, ela vai ter que passar aí por movimentos de floema, e o floema vai passar pelo colmo, né. Então, para a gente entender qual material é mais produtivo, gente, essa produtividade ela é relativa, né? Então, ela depende de algumas condições, né? Então, primeira coisa, o ano agrícola, né? Um ano nunca é igual ao outro. Então, quando você conhece o histórico da área, quando você conhece o histórico climático da região, você trabalha com mais segurança nas tuas tomadas de decisão, né? Mas isso não faz com que você não tenha riscos, né? Então, a concentração de chuvas está relacionada com isso, a questão de luminosidade, né? Que está relacionado com o momento que eu determinei a semeadura e também com a nebulosidade, por exemplo, isso você não tem como prever, né? Quantos dias nublados vai ter durante o ciclo da cultura, e a relação de doenças também, né? Porque o clima também está associado com a questão da epidemia das doenças, né? E a outra, logicamente, é o material genético. Então, isso você consegue escolher, né? Ela é uma característica determinada via melhoramento,
e aí cabe a tua escolha entendendo a adaptação daquele híbrido para a região, né? E aí fazer uma adubação correta desse material. Então, os principais fatores para a elevação de uma produtividade, né, ou para você conseguir atingir o teto produtivo, que seria o vocabulário correto, vou até mudar aqui para que depois vocês estudem certo. Deixa eu só colocar aqui. Então, os principais fatores para você atingir esse teto produtivo tem a ver com o uso de híbridos com maior potencial de rendimento, o uso de fertilizantes e defensivos, né? Ali o maior uso não quer dizer que quanto mais você usar é melhor, mas é no sentido de você fazer uso do que for necessário, né? A questão de máquinas agrícolas eficientes, a gente sabe que isso vai ter relação, gente, com a tecnologia de aplicação de produtos, assim como uma colhedeira eficiente, né? E a gente sabe também que tem uma relação aí com o plantio direto na palha e com a questão de rotação de culturas, que é inerente ao plantio direto, né? É um dos pilares do plantio direto, tá? Bem, gente, então, todas essas escolhas, na verdade, elas são manejo, né? E a gente faz o manejo da propriedade e aí, consequentemente, das culturas, de forma a gente ter o melhor potencial produtivo de qualquer planta. Então, do milho não vai ser diferente, né? Então, o que a gente deseja ter? Uma uniformidade de plantas para que elas estejam também passando por estágios fenológicos no mesmo momento, porque é isso que vai facilitar o manejo, né? Tem a ver com a questão da interceptação de luz, água e nutrientes, com a fotossíntese, que está interligado a isso, né? Quanto maior a fotossíntese, a gente sabe que menor é a respiração e vice-versa, né? E a questão do incremento mesmo na produção de fotoassimilados, né? Então a gente maneja a cultura em função disso, né? A gente não controla a doença para matar o fungo, a gente controla a doença para deixar a folha sadia, né? A gente não maneja a praga para acabar com insetos, a gente não quer que aquele inseto cause dano na nossa cultura. Então o manejo não é em função só dos alvos, né? Ele é em função da cultura, tá? Bem, aí, gente, não tem como falar de milho sem falar de híbrido e sem entender que existe diferença nos processos de hibridação. Então, os híbridos não são iguais, né? Então, eu posso ter híbridos intervarietais, onde eu estou cruzando variedades diferentes, né? Eu tenho híbridos a partir de linhagens, que aí são os híbridos que dão um melhor potencial produtivo, né? E eu tenho linhagens endogâmicas, né? Só que elas são utilizadas aí nos programas de melhoramento, são plantas bem raquíticas, mas elas, quando cruzadas, elas dão o potencial híbrido do milho, né? Então, eu acredito que vocês já viram isso em melhoramento, né? Porque em melhoramento isso é bem detalhado, tá? Mas basicamente, né, o que é o híbrido, gente? Ele é uma técnica de autofecundação, né? Mais comumente empregada para obtenção das linhagens, né? Então é um processo de homozigose. Então, quando existe esse cruzamento, eu tenho a certeza de determinada característica, né? Então, assim, por exemplo, eu vou cruzar duas variedades, né? Uma vai ser azinho-azinho, a outra vai ser azão-azão, né? Eu só consigo chegar nessa condição autofecundando a planta vários ciclos, né? É isso que vocês aprendem no melhoramento. Quando eu tenho essa pureza de homozigose nas duas linhagens e eu cruzo elas, eu vou ter plantas azão-azinho 100%. Então, aí isso transforma numa característica de heterozigose, que é o potencial híbrido, tá? Então, tem a ver aí com características de vigor, resistência, né? Enfim, ele pode se manifestar de várias formas, tá? Aí, o que acontece, gente? Por que quando eu colho um grão de milho híbrido, eu não posso fazer a semeadura desse grão como semente? Porque eu vou estar, de alguma forma, voltando à condição de homozigose, porque aí eu tenho plantas idênticas que cruzaram entre si, né? E aí, se eu tenho azão-azinho cruzando com azão-azinho,
No cruzamento disso, eu vou ter de novo azão, azão, azinho, azinho e 50% de hibridação. Por isso que a gente fala que, e é real, que se a gente plantar um grão como semente, na safra seguinte eu vou colher metade do potencial germinativo, né? Isso se tudo for bem. Não sei se vocês lembram disso ou se está ok essa informação, gente. Deu para entender? Faz falta o quadro aqui para eu desenhar. Tranquilo, professora. Então tá bom, obrigada, tá? Então, aqui eu coloquei um esquema, né, que seria aí o segredo do milho híbrido, que é justamente explicando o que eu acabei de falar, tá? Bom, gente, a questão das linhagens, elas fazem parte de um programa de melhoramento, que é o que a gente chama também de banco de germoplasma, né? Então, quando uma empresa compra a outra, na verdade, elas não estão querendo nada mais do que o portfólio do banco de germoplasma, que vale milhões, né? Porque toda a característica genética está empregada naquelas plantas, né? Ou naquele banco de sementes. Então, se eu quero lançar híbridos novos, eu vou ter que estar fazendo etapas de melhoramento o tempo todo, né? Então, os programas de melhoramento têm tudo a ver com alta performance, né? E aí existem tipos de híbridos, né, vindo dessas linhagens. Então, o entendido como mais produtivo, que tem o melhor potencial produtivo, é o híbrido simples, né? Que em geral ele é o mais produtivo, e também é o híbrido que tem a semente mais cara, né? Então, por que isso, gente? Porque ele é o cruzamento de duas linhagens. O que isso quer dizer? Que uma linha de produção vai ser feminina e a outra vai ser masculina, tá? Na linha feminina, o que me importa é a flor feminina, é a espiga. Então, todos os pendões dessa linha feminina, ou eu tenho que cobrir ou eu tenho que cortar, tá? E da planta masculina, eu não colho a espiga, né? Então, também, ou eu corto ou eu cubro, e eu não vou colher isso, tá? Para garantir que a parte feminina receba pólen só da masculina. Isso tá claro para vocês? Vocês conseguem imaginar isso? Sim. Obrigada, tá? Então, assim, gente, imagine que num campo de produção de 100% de plantas, eu colho só 50. Por quê? Porque eu vou colher só as linhas fêmeas, tá? Então, em função dessa característica de colher só metade, faz com que o custo dessa semente seja maior, tá? Então, é por isso que você paga mais numa semente de híbrido simples, tá? Mas eu não tenho só o híbrido simples, né? Além dele, eu tenho também híbridos triplos, que é o cruzamento de uma linhagem com híbrido simples. Eu tenho híbrido duplo, que são o cruzamento de dois híbridos simples. E como eu falei para vocês, também eu posso ter milho ainda como variedades, né? Mas aí eles têm um potencial produtivo todo diferente, tá? Então, características voltadas ao uso do milho, né? Então, alguns locais têm consumido muito o que a gente chama de mini milho ou baby corn. Não sei se vocês consomem, mas é o milho em estágio inicial, pequenininho, como conserva, né? Então, a gastronomia e a alta gastronomia tem usado esse tipo de milho em alguns pratos e isso tem promovido, então, esse mercado, né? E aí, dentro do milho mesmo, gente, vocês sabem que pode ter milho para silagem, eu posso colher milho verde, e aí está associado milho para pamonha, para outros pratos, e aí se eu deixar o milho secar até o final, aí tem aquela relação que a gente falou na aula passada, dele ser usado aí para farelo, ração, né, esmagamento, enfim, o que a indústria, como a indústria quiser consumir, tá? Então, aqui só associando, né, que pode ter a ver aí com o consumo humano. Aí eu também trouxe aqui para vocês a questão de que tem uma variedade específica de milho que é utilizada para a fabricação de embalagens chamadas de hidrossolúveis, tá? Então, o milho é bem polivalente, tá? A gente tem alguns milhos específicos também, que não é o milho amarelo, né, chamado de milho branco. E eu não sei se eu coloquei aqui, mas tem o milho tipo pipoca também. Não coloquei, tá?
mas tem o milho tipo pipoca. E o milho tipo pipoca, uma das avaliações que você faz é justamente essa capacidade de explosão dele, de expansão, né? Então, o tamanho que fica a pipoca em si, ela confere valor agregado a essa semente, tá? Realmente esqueci de colocar aqui. Bem, gente, então, assim, associando a escolha do híbrido com a melhor condição, com o zoneamento climático, tá? Eu tenho determinados manejos que vão acontecer de acordo com os estádios fenológicos, tá? Então, eu trouxe alguns estádios, trazendo alguns manejos ou condições muito importantes que vocês têm que prestar muita atenção nesses estágios para salvaguardá-los, tá? E entender aonde que você pode controlar e aonde que você não pode, tá? Então, no momento de semeadura e emergência, é o momento onde vai influenciar o número potencial de plantas por metro quadrado e, consequentemente, por hectare, né? Então, cada semente de milho colocada a campo que não germine ou que tenha alguma falha no processo germinativo, isso não tem a ver com o potencial germinativo da semente, pode ter a ver com o estresse do ambiente, né? Vai reduzir o número de plantas por metro quadrado, consequentemente o número de plantas por hectare. Aí impacta lá naquela chave que a gente viu lá na frente, então você sabe que a produtividade vai ser menor, né? Então, o manejo, ele tem a ver com a época de semeadura, né? Com qual adubação que você está usando e quais os momentos, né? A fórmula, a população de plantas, né? A escolha do híbrido e aí os cuidados com as pragas iniciais, né? E a gente tem que manter uma atenção com relação à duração das temperaturas e umidade do solo, justamente para essa aceleração desse processo de semeadura, de germinação, né? Com a qualidade fisiológica da semente semeada e, consequentemente, o seu genótipo, tá? Nessa fase, gente, comumente a gente não vai comprar um milho híbrido caríssimo e usar ele sem tratamento de sementes, né? E normalmente o tratamento de sementes vai ser tanto para doença quanto para pragas, mas não deixa de ser um momento vulnerável, tá? É lógico que com o tratamento de semente você meio que faz uma cápsula protetora, né? Só que ela tem residual, então a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Então, as limitações que têm a ver com esse processo têm relação com o ataque de pragas e patógenos, e aí eles podem causar o que a gente entende na fito como dumping off, né, que é o tombamento de plântulas, e aí também cada plântula tombada é uma planta a menos, né, então também diminui estane, então diminui a densidade no final. A profundidade, gente, passa a ser uma relação bem importante, tá? Porque quanto mais profunda tiver a semente, mais solo ela tem para romper e emergir, né? Então a gente tem que entender que isso também é estratégico, se você vai plantar mais raso ou mais profundo. Tem muito a ver com a deficiência hídrica, né? Por deixar essa semente exposta. E a má colocação de fertilizantes, né? Que aí altera o teor salino e vai causar queima nessa semente, né? Então, isso também não é produtivo. Bom, depois dessa fase de germinação, uma outra fase que pode sofrer estresse é o estágio V3, né? E se vocês lembrarem da aula passada, no V3 é onde vai estar acontecendo internamente a diferenciação floral, né? Então, é onde está sendo formado o pendão e a espiga, tá? E esse estágio acontece mais ou menos 2 semanas após a emergência. Por que eu digo mais ou menos, gente? Porque isso tem a ver com o comprimento do dia, né? E com aquela relação de temperaturas maior que 10 graus, que é o que confere graus dias. Então, isso aqui é estimado, né? Então, sobre uma condição desfavorável, que seja uma temperatura baixa, menor do que 13 graus, eu tenho um aumento de tempo entre os estádios foliares, então vai levar mais tempo entre a emissão de uma folha e outra, né? Aumenta o número total de folhas formadas no final, né? Não quer dizer que ele vai aumentar, quer dizer o total de folhas. O atraso na formação do pendão,
e a redução na disponibilidade de nutrientes, né? Então, manejos que tem que ser feito nesse momento. O controle de ervas daninhas, que aí o período crítico da cultura está entre 30 e 45 dias após a emergência, né? Controle de pragas iniciais, que pode ter sido feito por controles curativos ou preventivos, e questões graves estão associadas aí a granizo, geadas e ventos, né? O vento com menor influência, mas o granizo e geadas podem comprometer bem o tecido foliar, tá? E nessa questão aí da diferenciação floral, tem forte relação aí com a demanda de água, tá? Bem, o próximo estágio crítico, gente, seria entre V5 e V6, né, que seria aproximadamente aí 3 semanas após a emergência. Nesse momento, a gente sabe que está sendo potencializado o sistema radicular nodular, né, acontece uma elongação maior do colmo e do diâmetro dele. Isso tem a ver com a dureza do colmo, né, e evitar que ele quebre e acame. E lembrando que no colmo também vai estar existindo aí o acúmulo de sólidos solúveis, né? Então, nesses estágios, tem uma demanda de potássio e nitrogênio alta, então por isso que muitos trabalhos sugestionam que você faça uma aplicação complementar, né, de cobertura, e alguns trabalhos aí relacionam até a aplicação do potássio nos 20 primeiros dias, né, mais próximo do 20º melhor. E aí outros cuidados, mas aí vai depender se você vai estar usando biotecnologia ou não, tem a ver também com os danos causados por lagarta, né? E para a gente também ter noção, é o momento onde a inflorescência feminina está sendo desenvolvida internamente, né? Então existe uma demanda aí maior do nitrogênio e do potássio, por isso da recomendação de fazer uma aplicação de cobertura complementar, tá? Entre os estágios V9 e V10, gente, o pendão começa a se desenvolver rapidamente, né? E o colmo tem uma também rápida elongação nos internódios, né? Então, entre um nó e outro. Nesse momento, a gente prioriza também o controle de pragas, né? Principalmente voltado aí a lagartas e cigarrinhas. Mas eu volto a dizer que semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre essa relação de doenças, pragas e plantas daninhas, tá? Aqui é mais ou menos para vocês entenderem a relação do que vai estar acontecendo e isso associado com o clima, tá? Então, no estágio V10, né, a cada 2 ou 3 dias há um aparecimento de uma nova folha, a gente já tinha falado disso na aula da semana passada. Então, em função disso, existe um rápido e constante acúmulo de nutriente e de peso seco nessas folhas, né? E isso só acontece pela uma demanda maior de água e nutriente. Então, sem água e nutriente, é um efeito cascata negativo, né? Isso aqui não vai acontecendo. Então, se eu sofrer secas nesse período, eu sei que os danos vão ser graves, porque eles vão cascatear para as fases seguintes, né? Bem, gente, no estágio entre V10 e V17, aí depende também de cultivar para cultivar, né, o número de folhas, existe uma definição do número do potencial de sementes do tamanho das espigas que serão colhidas, né? Então, esses estágios possuem algumas limitações com relação ao clima e ao manejo. Então, isso tem a ver com geadas tardias, né, para aquelas semeaduras que foram realizadas no cedo, deficiência ou excesso hídrico e nutricional, competição de plantas daninhas não poderia existir de forma nenhuma nessa época, tá? Porque até a cultura já fechou, então estaria dando menos condição aí para competição. E as plantas daninhas que competem com milho são bem agressivas, né? E também, lógico, a relação de ataque de pragas e patógenos para você conseguir preservar o tecido da planta, porque é tecido fotossintético, né? Então, no estágio V8, gente, ele é uma V18, desculpa, né? É uma semana aí para o florescimento, né? Então, é onde a espiga vai se desenvolver mais rapidamente, tá? Porque aí, em seguida, ela vai ser exposta, né? Então, os estresses que a gente tem que tomar cuidado nesse período, porque eles atrasam o desenvolvimento da espiga, né? Retarda o começo da polinização e do florescimento, e, consequentemente, então, é o desenvolvimento de óvulos e do pendão, né? Aí eu coloquei aqui a anotação para vocês, só que a caixinha está em cima, né?
Então, híbridos prolíficos, né? Opa! Prolíficos quer dizer com relação ao número de espigas que ele tem habilidade de produzir, tá, gente? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, produtividades razoavelmente estáveis sob estresse, tá? Só que ele vai produzir uma espiga menor, tá? Isso significa comprimento de espiga e número de grãos por espiga, consequentemente, tá? No momento do pendoamento, gente, então, né, vai ser a mudança aí que determina o final do vegetativo e o começo do reprodutivo. Ela vai estar acontecendo 2 a 3 dias antes da emergência dos cabelinhos, né, do milho. A duração desse período depende da condição tanto genética do material quanto do ambiente. A ocorrência da polinização, ela é potencializada no fim da manhã, no começo da noite, até o começo da noite, tá? O período crítico para esse período é determinado pela falta de água. A gente já falou disso em alguns slides atrás. E a duração desse período aí envolve cerca de 1 a 2 semanas, né? Para ser bem efetivo, tá? Outras limitações com esse período têm a ver com a deficiência, como a gente acabou de dizer, de estresse hídrico, com ataque intenso de pragas e patógenos, né? Porque aí é um momento onde vai começar a haver translocação das folhas e do como para enchimento de grão. Então, eu não posso perder nada para pragas e patógenos. Se houver deficiência nutricional nesse momento, você não tem como compensar mais, né? Granizo pode danificar o pendão, e se danificar o pendão, eu não tenho produção de pólen. E é um momento onde todas as folhas estão expostas, né? E num tempo muito seco, o estilo estigma, que é o cabelinho do milho, né, da flor feminina, ele pode secar rapidamente e se tornar infértil, tá? Então, é um momento onde a gente define realmente o potencial de espigas por metro quadrado e o número de grãos por espiga, tá? Que a gente quer que o milho realmente vai ter efetividade de encher, tá? Bem, gente, aí falando da primeira etapa do florescimento, né? O processo de fertilização e formação do grão ocorre em um período aí aproximado de 24 horas, né? Então, um período em que o pólen entra no cabelinho e percorre esse tubo para fecundar o ovário. Então, existe a exposição e polinização de todos os estilos estigmas entre 2 e 3 dias, tá? Então, a partir daí que se determina essa fase do baby core, né? Então, do mini milho. E a determinação do número de ovos fertilizados, né? Então, estresse hídrico nesse momento, como a gente falou, desseca o estilo estigma, né? E aí também pode produzir uma espiga defeituosa, porque pode ter também uma reação na formação do sabugo, né? Presença de pragas tem que ser evitadas, né? Principalmente aquelas já relacionadas aí a doenças do cartucho, né? É uma etapa onde existe uma absorção de nitrogênio, de potássio bem alta. Lembra que o potássio também está relacionado, gente, com abertura e fechamento estomático, né? A absorção de nitrogênio para formar novos tecidos, o fósforo para formar ATP, né? Então, existe uma demanda bem efetiva e existem alguns manejos que determinam colheitas de folhas para análise foliar, tá? Então, normalmente é nesse período que elas são feitas, tá? Bem, gente, aqui eu coloquei para vocês uma tabela que representa a redução do rendimento de grãos de milho em função da falta de água em diferentes estágios vegetativos por um período em torno de 7 dias, tá? Então, normalmente a gente consegue fazer esses experimentos em casa de vegetação, tá? Porque aí você consegue trabalhar com segurança os intervalos. E o que foi descoberto, né? Que se faltar água por um período estimado de 7 dias nos momentos vegetativos, eu posso perder até 25% do rendimento final, tá? Então, se eu tivesse aí uma produtividade de 10 mil quilos, eu estaria perdendo 2.500 só pela questão de déficit hídrico nesse momento, tá? Sem falar de todos os outros problemas fitossanitários, né? No momento do espigamento, essa redução pode chegar a 51% e na etapa de formação de grão a 21%, tá?
É lógico que isso é variável, é lógico que isso varia de híbrido para híbrido, mas eu acho importante ressaltar porque realmente são momentos muito críticos, né? São graves, tá? Então, dando sequência, aí o próximo estágio seria o de grão pastoso, né? Então, aí acontece por volta de praticamente 20 dias após o florescimento. É o momento onde a gente colhe aí o milho verde, né? Então, a gente precisa, nesse momento, de espigas grandes, cilíndricas, bem granadas, né? Com grãos clarinhos, com o cabelo solto e com o sabugo branquinho, né? São as características de consumo nesse estágio. Então, nesse momento, o estresse hídrico ou nutricional ainda pode comprometer a produção final, né? Então, eu posso não ter o enchimento completo das espigas e nem o enchimento do grão em si, tá? Na próxima etapa, que seria de grão farináceo para duro, né? Estresse nesse momento acaba diminuindo a produção com relação ao peso, né? Então, não enche totalmente o grão, ele não fica pesado o suficiente, né? Então, geada antes do estágio de R6, né? Então, por exemplo, aqui em R5, ele pode acabar por interromper o acúmulo de matéria seca, né? Causando a formação prematura de uma massa preta. Essa massa preta, gente, já vai ter uma imagem para frente, tá? Ela é uma massa escura que é formada nessa condição aqui do grão e ela determina o momento aonde a semente, né, o grão, ela se desliga da planta-mãe, tá? Então, é como se a gente cortasse o cordão umbilical. A partir desse momento, nada mais transloca para esse grão, tá? Aí ele vai passar por fases de secagem, né? Mas ele não se comunica mais com a planta, tá? Então existe um momento efetivo para que essa formação da camada preta aconteça. Então, se ela acontecer prematuramente, vai atrapalhar nessa relação fonte-dreno. Então, eu vou estar drenando menos do que a planta teria habilidade para receber, né? E também eu posso ter atrasos na colheita, porque com temperaturas com ocorrência de geada, significa que as temperaturas estão muito baixas, né? Então, isso faz com que até o clima esteja mais úmido, e então vai demorar mais tempo para esse milho secar, e, consequentemente, a secagem da semente atrasa a colheita, tá? Bem, gente, aí com relação aos tipos de híbrido, né, aquela relação de graus-dias e zoneamento climático, a gente determina se a gente vai fazer plantios em primeira safra, em segunda, né, ou como safra principal e safrinha. E comumente isso é referenciado como semeaduras do cedo ou semeaduras do tarde, né? E aí, como qualquer situação na agricultura, elas têm pontos positivos e pontos negativos, né? Então, eu relacionei algumas delas aqui para vocês. Então, esse slide demonstra aí a semeadura do cedo, né? Então, isso tem a ver com uma menor emergência, porque tem a ver ainda com temperaturas baixas, né? Profundidade de semeadura passa a ser mais crítica, então eu não deveria estar fazendo plantios profundos. Eu vou ter um milho com ciclo maior, né? Então aí eu tenho que pensar bem se eu vou colocar uma cultura depois do milho, se essa cultura já é de inverno ou não, né? Eu vou ter milhos menores, maior densidade de plantas, né? Eu vou colocar mais número de sementes por hectare. Eu tenho uma disponibilidade térmica e de radiação, né? Então, de temperatura e luz menor por causa da época, né? Eu tenho no período máxima área foliar e maior risco a geadas em determinados períodos que são críticos, tá? Se eu opto pela semeadura do tarde, eu tenho uma menor umidade para emergência, porque normalmente são épocas que eu tenho algumas estiagens, né? Mas eu tenho encurtamento do ciclo, então por isso que o milho safrinha às vezes ele é uma opção, porque ele tem um ciclo mais curto, então às vezes ele cabe depois de uma outra cultura de verão, né, e antes de uma cultura de inverno, dependendo da região. Então, encurtamento de ciclo significa um período vegetativo também menor, né, e tudo isso vai ter relação com o potencial produtivo, gente, porque se eu tenho um período vegetativo menor, isso tem a ver com
número de folhas emitidas e vai ter relação também com o tamanho dessa folha e com quanto tempo ela teve para fazer fotossíntese, né? Então, é óbvio que quanto menor o ciclo, menor o potencial produtivo, tá? Com relação à fotossíntese líquida. Eu tenho uma maior incidência de pragas e doenças, porque tudo que sobrou da safra primeira, que não foi controlada, vai ser disseminado para essa cultura, né? Então, se os teus vizinhos plantaram milho antes de você e não manejaram direito, muito provavelmente essa doença, se ela tiver a habilidade de migrar pelo vento, por exemplo, ou que ela consiga pegar carona em gotas de chuva, vai ser tudo carreada para a tua lavoura e vice-versa, né? Pode acontecer de você para os teus vizinhos. Nesse momento eu tenho uma cultura mais suscetível ao acamamento, que normalmente eu vou ter plantas com um diâmetro de colmo menor, né? Mais suscetível, mais vulnerável. Maior disponibilidade térmica do início do desenvolvimento, né? Porque eu vou semear em época mais quente e, consequentemente, eu vou colher em épocas um pouco mais frias. Menor disponibilidade térmica, menor radiação no final do ciclo, menor peso de grãos e também risco a geadas aí no período reprodutivo, tá? Então, considerações bem importantes com relação a isso, gente. Então, tem a ver com a época da aplicação de práticas culturais, né? Então, elas devem ser determinadas em função do estágio fenológico e não com a idade cronológica, né? Então, eu não conto os dias em calendário, porque a planta vai responder por graus dias. Então, ou eu vou fazer o cálculo em função dos graus dias, ou eu vou fazer o monitoramento da lavoura, né? E os máximos rendimentos de grãos aí vão ser obtidos nas melhores condições de ambiente, né? Então, além de eu fazer um manejo correto, eu tenho que contar com um ambiente favorável para eu atingir os tetos produtivos da cultura, tá? Então, condições de ambiente desfavoráveis no início do ciclo podem limitar o tamanho das folhas, como a gente já comentou. Condições de ambiente desfavoráveis em estágios avançados podem limitar o número e o tamanho de grãos, né? Produzidos. Então, eles podem ficar menores e mais leves, né? Com isso, menos produtivos. Bem, gente, é impossível falar sobre todo esse contexto sem falar sobre zoneamento climático, que são os meses, né, adequados para a semeadura em cada região, né? Então, existem ensaios sobre épocas de semeadura que relacionam esse zoneamento climático, né? Então, normalmente os híbridos já vêm com essa recomendação, e você vai tentar entender o período recomendado dentro do teu planejamento de manejo, né? Então, o zoneamento ele é determinado em função da época de semeadura e de produtividade, de riscos de geada, em cima de dados históricos de deficiência hídrica, né? Apesar que a gente vê que nos últimos anos isso tem variado bastante, né? E ela também existe uma divisão de grupos de acordo com os graus dias, né? Que é a definição de grupos 1, 2 ou 3, tá? Por unidades de calor. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês, gente, o mapa do Paraná, né, com o zoneamento climático para milho aí numa safra normal, né, então seria para a primeira, onde está circundado aqui seria regiões onde a gente atua, tá? Então aí determinando que a época indicada seria entre 11 de setembro e 10 de novembro, tá? Mas vale a recomendação de cada híbrido, tá? Gente, com relação à semeadura, a profundidade ela pode variar, né? Então, a literatura pode trazer variabilidade entre 3 e 8. Como que você vai escolher? Baseado na época, baseado na pluviosidade e no tipo de solo, tá? Então, solos mais pesados ou mais argilosos, eles vão ter uma relação com a água, e solos mais leves, que são os arenosos, têm outra, né? Então, o solo arenoso, ele absorve melhor a água, mas ele também perde mais rápido, né? E os argilosos são o contrário. Então, eu tenho que ter uma relação aí se esse solo está friável, se ele está já úmido, né? Ou se eu tenho previsão de chuva para eu determinar a profundidade da semeadura, né? A densidade tem a ver com a cultivar ou híbrido, né? Associado aí à disponibilidade de água, e aí um cálculo de nutricional adequado para fazer a semeadura da base, tá? Então a gente vai falar mais desse assunto no futuro, tá?
Aqui, gente, eu coloquei um gráfico de uma pesquisa, ela não é muito nova, mas só para evidenciar para vocês a questão do quanto que a população de plantas responde com relação à produtividade, tá? E veja que foram feitos testes com 4 diferentes híbridos, tá? Inclusive, entre esses 2 aqui foi feito sobre espaçamentos diferentes. Então, veja que existe diferença entre eles, mas a tendência é a mesma, tá? Então, existe um adensamento ótimo para cada híbrido, e a partir daí ele vai decair. Então, se eu adensar muito o número de plantas, o milho compete com ele mesmo, tá? Então, aí eu diminuo muito a produtividade. Tá? Então, nesse momento da semeadura, né, eu defino aí a densidade e a cultivar. Essas informações eu coloquei aqui para vocês, porque elas são de literatura, mas na compra do híbrido vai vir isso provavelmente no encarte, você tem essa informação, tá? Você baixa isso de qualquer empresa detentora de semente, tá? E aí vai ter uma relação de densidade com o uso da água, né? E com adubação, logicamente. Se eu vou colocar mais plantas por metro quadrado, eu não vou usar a mesma quantidade de adubação se eu estivesse usando o menor número de plantas, né? Tem que pensar que cada planta de milho é uma boca comendo, eu tenho que alimentar todas essas bocas, tá? A densidade dos grãos e a quantidade de grão ardido, também existe uma tendência aí com relação à densidade, né? Mas ela também responde à rotação de cultura ou monocultivo, né? Então, rotação de cultura é quando você vai alternar aí 4 culturas, né? Então, você nunca vai repetir a cultura de verão no próximo verão, né? Vai ter sempre uma outra cultura. E monocultivo é quando você, naquela época, você sempre planta a mesma planta, né? Então, seria milho, depois milho, depois milho, depois milho. Não que você vai plantar sequencialmente, mas quer dizer que todo verão você vai plantar a mesma cultura, tá? Aqui, gente, com relação à semeadura, também a literatura, ela traz informações para vocês, desde o manejo, que varia aí entre 45 e 50 centímetros, até 80, 90, alguns usam até 1 metro, tá? O que vocês têm que imaginar é que vocês têm que dar a melhor condição de luminosidade para essa planta, tá? Então, por isso que existe uma tendência de estar trabalhando com espaçamentos menores, né? Porque espaçamentos maiores você vai ter uma certa relação de radiação lateral, mas entre uma planta e outra vai estar comprometido, né? Então, você sempre pensa no melhor arranjamento espacial, de forma que a planta como um todo consiga receber luminosidade, né? E também, como cultura, com manejo cultural para a planta daninha, o menor espaçamento promove um fechamento das entrelinhas mais rápido, né? Depois que fecha a entrelinha, dificilmente uma planta daninha consegue germinar. Se ela já estiver na área, ela ainda vai estar se desenvolvendo, né? Mas eu não tenho condição para emergência de novas sementes, tá? Emergência. Bem, e aí também a questão da maximização do uso da semeadora, né? Então, aí depende também do maquinário agrícola que você tem à tua disposição, tá? Existem N trabalhos falando sobre a redução do espaçamento entre linhas, gente, e os trabalhos são diversos, tá? Então, assim, para você saber se compensa o que seria o melhor, você tem que associar aí questões como custo de semente, a habilidade do maquinário que você está utilizando e relacionar aí as questões junto com os detentores da semente, né? Então, aqui ele está mostrando para vocês um experimento, por exemplo, utilizando espaçamento de 50 centímetros, 75 e 100, tá? E qual que foi o potencial produtivo dentro desses espaçamentos, tá? Então, perceba que com espaçamentos muito largos, a planta perde, tá? Ela vai perder a questão de radiação entre plantas, tá? Bem, então a gente já viu que os componentes de rendimento têm a ver com plantas por hectare, né, por área, então isso tem a ver com stand.
A gente mede isso na germinação, aliás, na emergência, né? A germinação acontece dentro do solo, a gente não enxerga. Então, a emergência, quando então desponta essas plantas, e é normal que a gente faça um acompanhamento, né? Existem algumas pessoas que fazem essa checagem no final, ali na época do florescimento, utilizando gabaritos aí para fazer a contagem do número de plantas por metro para verificar se bate com o número de sementes que você colocou, né? Então, se o stand inicial é igual ao stand final. Você vai ter aí a relação daí de espigas, né, de prolificidade da planta, os grãos por espigas e o peso, né? Uma técnica que vai interferir nesse momento, gente, é a velocidade de semeadura, né? Então, é lógico que vai existir diferença entre os maquinários de performance, mas a velocidade vai fazer com que mais erros possam acontecer, né? Então, você pode trabalhar uma distribuição de maneira inadequada, né? E também existem várias pesquisas que comprovam esse tipo de resultado. A tendência é que a plantabilidade melhore com a evolução do maquinário e que seja menos vulnerável à velocidade, tá? Mas saiba que é um momento onde você pode perder também, tá? Então, aqui é um experimento, por exemplo, onde foi usada uma densidade de 55 mil plantas por hectare, e houve 3 velocidades diferentes de semeadura, né? A 5 km por hora, a 7,5 e a 10, né? Então, a densidade final obtida nesse experimento, eu usei 55 mil sementes, e no final, a 5 km por hora, eu tive 52 mil, a 7,5, 51 mil, e a 10, 46 mil, né? Então, veja a percentagem de falhas, né, de plantabilidade, e, consequentemente, se eu tenho menos plantas, eu vou ter menor produtividade, né? Então, aqui em vermelho seria um déficit com relação ao melhor tratamento, tá? Por isso que aqui está 0 e aqui está em vermelhinho, tá? Então, o aumento da velocidade de semeadura, vocês viram que tem a ver com rendimento, então depende da semeadora, né, dos mecanismos delas, dos locais, porque tem a ver com relevo, com declividade, com quantidade de palha, né? E sem falar, logicamente, do fator velocidade, tá? Então, as máquinas existem de diversas formas, de diversas marcas, né? E cada uma com a sua característica. O que importa é que você explore da melhor maneira possível a máquina que você tem, tá? Aqui é mais um trabalho com relação aí à população de plantas, né, versus a velocidade. Então, para vocês verem o quanto responde, né? Aqui uma relação de produtividade também em função de velocidade de semeadura, né? Então, veja que é uma regressão linear, né? Quanto mais você aumenta a velocidade, menos você produz, né? E eu termino esse encontro de hoje com esse videozinho. Espero que roda aí para vocês. Opa!
Pessoal, o que eu quero dizer para vocês com esse vídeo é que vocês percebam o quanto que a natureza é perfeita, né? E ela é totalmente independente do ser humano. A questão é que o ser humano modificou essa natureza, né? Então, em função dessa mudança, a gente tem que conhecer os processos que são naturais e conhecer os processos os quais a gente modificou, e entendendo que na nossa profissão a gente não quer tirar o básico da planta, a gente quer tirar o máximo potencial produtivo, a gente tem que conhecer esses processos e as ferramentas para saber aplicá-las no melhor momento possível, né? E entender os fatores que são controláveis e os que não são controláveis, né? Então, dentro do assunto principal de hoje, que é a ecofisiologia e a consequência dela no manejo, né? A gente vê que uma planta do milho, ela responde muito à água, que a gente só controla sobre sistemas de irrigação. E aí justifica por que tantos pivôs estão sobre milho, né? E os campos de produção de semente, principalmente. A questão da luminosidade, né? Então, a luz, a gente não pode dizer se um dia vai ter maior ou menor comprimento de luz, né? Com relação à nebulosidade. Mas a gente pode dizer, a gente sabe qual é a janela melhor, com a melhor luminosidade possível para aquele material, né? Então, por mais que a gente não controle via lâmpada, a gente controla via tempo, né? Então, temporalmente. E aí, a questão da relação espacial, que é trabalhar a melhor densidade possível daquele material sobre o melhor espaçamento possível, na melhor velocidade possível, na melhor condição possível, para que você garanta a germinação e, consequentemente, a emergência possa garantir a estabilidade dos outros processos, tá? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai continuar vendo questões voltadas ao manejo cultural, tá? Eu queria entender de vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma consideração, se vocês entenderam a atividade avaliativa que eu passei pelo WhatsApp. A professora pode comentar um pouco mais sobre a atividade? Vocês conseguiram abrir a figura? Sim. Tá. Então, ali, gente, eu tô pedindo... Deixa eu confirmar, porque eu coloquei aqui para vocês, só para ver se eu não escrevi nada errado. Eu pedi para que vocês, a partir daquela figura, fizessem uma recomendação. Deixa eu só achar o grupo aqui. Fazer uma recomendação de uso daquela cultivar, é uma cultivar específica, tá? Eu quero que vocês determinem qual que seria o melhor momento para aquela cultivar ser semeada aqui na região de Ponta Grossa, tá? E que vocês justifiquem para mim o porquê dessa melhor época com relação a fatores edafoclimáticos, né, ou ecofisiológicos, que é o que a gente trabalhou hoje. Tá? Então, vocês vão redigir um texto para mim, e aí vocês enviam para mim por e-mail. Eu estou pedindo para que, se vocês puderem, mandarem para mim até sexta-feira, que aí eu já corrijo e já lanço a atividade dessa semana. Tá? Obrigado, professora. Imagina. Mais alguém, gente? O Wilson tá quietinho? Só escutando, professora. Só curtindo. Hoje você não é porta-voz, é só de fito? Deixa o pessoal aí que fala um pouco, senão só eu comento. Tem mais uma galera no grupo ali e pouco se manifesta. Graças a Deus, hoje a sala tá cheia, tá bonita. E a tela para mim tá toda diferente, não sei se para vocês também tá. Tá cabendo mais janelinhas aí. Só que eu não vejo ninguém, né? Ninguém abre a câmera, só eu. Nossa, pessoal, tão fácil assim a ecofisiologia do milho? Que bom que aproveitaram também. Gente, tem muita literatura sobre isso, tá?
A Embrapa traz um texto básico de manejo da cultura, mas eu acho que assim é bem superficial, mas tem livros que abordam bem a cultura do milho, tem muito artigo científico na área, porque a cultura do milho ela é bem atrativa, e ela é uma máquina de fabricar, né? São pouquíssimas as culturas que têm um potencial produtivo tão grande, e as plantas C4 são encantadoras, né? Elas são muito eficientes. Então, assim como a gente sabe que tem os produtores que são apaixonados por soja, tem os que são também vidrados por milho, né? Grandes entendedores. E é uma semente, um grão, né, que tem um destino muito polivalente. Então, ela faz parte de um movimento da economia aí interessante. Sem mais, meu povo? Nenhuma perguntinha? Bem, diante do silêncio de vocês, eu entendo que vocês não têm perguntas, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Espero que tenham entendido tudo, né? Eu sei que demanda disso de estudo, não é só ouvir, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês conversam comigo pelo grupo. Não esqueçam de fazer atividade. E, não tendo mais dúvidas, a gente encerra nosso encontro, tá? Assim que possível, eu já faço a gravação. Já coloco lá no Ava, se vocês precisarem rever em algum momento. E aí a gente se encontra na próxima semana, tá? Já estamos aí na reta final, faltam 2 semaninhas para acabar o nosso conteúdo, né? Beleza, pessoal? Agradeço a presença de vocês. Desejo para todo mundo uma boa noite. Se cuidem, para que a gente possa se ver em breve.